é uma pregação, né? E a minha voz realmente é baixa, né? Até ela esquentar um pouquinho, eu custo um pouco, né? Mas a gente trabalha com a arma que Deus nos dá, né? Amém? Então, estou muito feliz nessa noite, recebendo todos os irmãos aqui. O irmão Jorge já citou o nome de cada um, a irmã Vera, é isso, né? A irmã Denise, que foi a irmã que falou comigo pelo WhatsApp, né? A irmã que está do teu lado é sua filha? Não. Não, tá. A irmã Letícia está no banheiro. Tá bom. Que benção, né? O irmão André e a irmã Gabriela, né? A Michelle já é conhecida da casa, né, Gabriela? De vez em quando a Michelle vem aqui fazer uma visitinha para nós. E o Matheus, né? Teve conosco quando tinha alvorada ali. E os bebês aqui da Michelle, né? Amém. A irmã Zuleide tem a primeira vez, né? Conosco. E o irmão Dioclésio também. Primeira vez aqui conosco. Dioclésio é nosso amigo já de anos, né? Também. Faz muitos anos que a gente conhece o irmão Dioclésio. E no início da minha caminhada de fé, eu aprendi bastante coisa. Ouvindo o irmão Dioclésio, o irmão Luiz, na ocasião. Nós reuníamos ali ao redor de um fogão a lenha, né? E aí começava a conversar a palavra. Eu era bem jovem naquele tempo. Eu dormia sentado nos bancos ali, mas ficava ali até o final porque eu queria ouvir tudo, né? E na época aquilo me inspirou muito, né? Assim, tendo companheiros com os irmãos, eu tive pouco companheiros com a mocidade do meu dia, né? Eu tinha mais companheiros com os irmãos mais de idade, assim, né? E aquilo me inspirou a ler, a buscar de Deus, a orar, né? Ir para o monte, jejuar. Amém? E graças a Deus, e hoje nós estamos aqui, né? Hoje eu já estou com 45 anos, já sou pai, né? Já tem, depois de mim já passou acho que umas 2, 3 mocidades, né? Que vieram ali no Pastor Virgília, que tem novos que estão vindo, né? O meu irmão Felipe, né? Essa remessa nova de mocidade que Deus está levantando aqui, as crianças da Michelle. E eu sei que Deus, amém, tem um povo que Deus escolheu, amém, antes da fundação do mundo, que vão estar prontos para o arrebatamento, né? Amém. Também está conosco a irmã Carol lá, né, de Alvorada, a Érica, e o irmão Heinz deve estar escondidinho ali atrás ali, né, que também hoje vieram para estar conosco. O lugar aqui é pequeno, mas é como um coração de mãe, né, até que coube todos. Eu estava um pouco apreensivo, preocupado, que não ia caber os irmãos. Digo, bom, mas crente da mensagem são tudo simples, né? Se tiver que ficar de em pé, escorado pelas paredes, os irmãos ficam, né? Não teria problema nenhum, né? Amém? O importante é nós sermos abençoados por Deus, né? Eu quero falar um assunto aqui, talvez seja curto, se não for curto, eu encurto, né? Eu deixo para outra ocasião. Eu não vou segurar vocês muito tempo aqui, mas você não pode esquecer que quem mora mais longe sou eu, viu? Vou ter que viajar 3 horas, então vocês estão tudo aqui pertinho, né? Então se eu não tiver pressa, vocês também não tenham pressa, né? Amém? Mas antes de eu entrar no assunto, eu quero só ler algumas escrituras aqui que o Espírito Santo me inspirou para que eu leia para os irmãos nessa ocasião. Quando eu conheci um irmão, o nome dele é Antônio Darabas, é um veterano na mensagem. E esse irmão Darabas me disse uma frase que eu nunca mais me esqueci, né? Ele disse assim para mim, assim, me citou essa escritura que eu vou ler, disse assim para mim assim, ele disse, pastor, eu sou muito feliz pelo povo da mensagem que Deus tem levantado no Brasil. Sou feliz. Sou feliz por todos os meus irmãos que servem essa mensagem, que criam essa mensagem, assim como eu creio. Mas se todos os irmãos do Brasil caíssem, ainda assim eu teria que permanecer em pé. Amém. Porque o meu compromisso é com Deus. Amém. Amém? E ele me citou essa escritura aqui, amém, de Salmo capítulo 91, versículo 7, que diz assim, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Então, pode cair 1000 ao lado, 10.000 à nossa direita, ainda assim nós temos que permanecer em pé, firme com Jesus, né? Amém? E a outra escritura também que me veio no meu coração aqui, também é conhecida dos irmãos, creio que muito conhecida nossa, né?
Hebreus capítulo 12 e versículo 2 diz assim. Aleluia. Vou ler do versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Que interessante isso aqui, né? O evangelho é uma corrida, parece um paradoxo, né? É uma corrida, mas ao mesmo tempo que uma corrida, é uma corrida com paciência. Amém. E aí entra o testemunho do George, né, George? Do índio, né? Verdade. O irmão Brana tentando caçar o alce e caminhando ligeiro e preocupado com o alce. E o índio dizia assim, irmão Brana, você está muito rápido. Não, mas eu tô quase parando, está muito rápido. Vocês, os homens brancos, vocês costumam dar 9 passos e uma olhada. Nós, os índios, nós damos um passo e olhamos 9 vezes. Mas o alce vai embora, né, George? Não te preocupa, irmão Brana. O alce mora aqui na montanha. Amém. Então não te preocupa, irmão. Amém. O Senhor está na sua palavra. Amém. Não tenha pressa. Graças a Deus. Caminha a caminhada com paciência. Um passo após o outro, um passo após o outro. Não te preocupa. Jesus não vai sair da posição dele. Ele vai estar ali. A hora que tu chegar, que tiver que encontrar, tu vai encontrar ele. Amém? Então é uma corrida, mas com paciência, né? A carreira que nos está proposta. Olhando para o Davi. Não, né? Não, então olhando para o Felipe. Não, né? Olhando para Jesus. O autor e consumador da fé. Então a corrida é essa. É sempre olhar para Jesus. Amém? Se nós olharmos para Jesus, nós nunca seremos frustrados, né, irmãos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero também ler um parágrafo aqui da mensagem. Logo eu já vou entrar aqui na mensagem. Eu me sinto dirigido por Deus em ler aqui para os irmãos. Na mensagem, os irmãos devem conhecer, a mensagem Testemunho no Mar. O irmão Brana, ele fala algo tremendo aqui que eu fiquei pensando essa semana nessa mensagem. O irmão Brana diz assim: amém, que quando os apóstolos de Jesus Cristo estavam reunidos ali no barquinho, ali no mar, amém, eles estavam tendo um culto de testemunho, que nessa mensagem conhece, o profeta diz que ele foi um culto de testemunho que eles estavam tendo. E ali um se levanta em pé e começa a testificar o que mais lhe chamou a atenção, o que ele viu Jesus fazer. O outro como ficou admirado do discernimento, outro como ficou admirado da cura, outro das multiplicações dos pães. Aí o profeta disse assim nessa mensagem, eu não vou ler essa parte, essa parte eu vou citar para vocês, mas ele diz assim, que quando o diabo vê o povo de Deus reunido dando testemunho, vocês esperem que ele vai vir soprar o seu hálito podre. Aí opa, vocês estão reunidos? Estão dando testemunho, né? Então pode deixar comigo que eu vou dar um jeitinho, vou acabar com a festinha, com o cultinho de vocês. E aí, ele sopra o seu hálito podre e começa a vir a tempestade. Antes de eu ler o parágrafo aqui, só um pensamento que eu queria expressar para os irmãos também sobre isso. Na outra ocasião, quando Jesus Cristo acalmou lá a tempestade, que ele levantou e mandou com que a tempestade acalmasse, que o vento cessasse, Jesus disse para eles assim: vocês são homens de pouca fé. A sensação que a gente tem é que Jesus estava dizendo para eles que talvez eles poderiam acalmar aquela tempestade. Mas a gente sabe que não era isso que Jesus estava falando. É claro que não seria eles que iriam acalmar a tempestade. Seria o Senhor Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo disse para eles que eles eram homens de pouca fé? Puxa vida, gente. Jesus estava no barco. Aleluia. Jesus estava no barco, a confiança era essa. Tá feia a tempestade, né? Tá difícil. Mas não se preocupa, Pedro. Tá ali, ele tá dormindo ali. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Não é esse o sentimento que tu tem que ter, irmão? Amém. Claro que, né? Não sei se foi o Jorge que pregou esse dia, ou foi o irmão Felipe que
tem alguns tipos de desafio que tem que ser o próprio Deus que tem que vir para resolver aquilo? Não é verdade? Claro que tem desafio na tua vida que tem que ser o próprio Deus para resolver. Mas qual é a confiança? Enquanto ele não se mover, bom, tá feia a tempestade. Mas uma coisa é certa, ele está repousando no meu coração. Ele está descansando na minha alma. A hora que ele levantar, a tempestade vai ter que acalmar e tudo volta ao normal de novo. É isso. Amém? Por quê, irmãos? Aí o profeta disse assim: irmãos, não importa o que as pessoas dizem e o quanto qualquer um desejam descrer, estou completamente seguro agora, depois de hoje, que não estamos seguindo a um fracassado. Estamos seguindo nada mais, nada menos do que Deus. Aleluia. Você segue um Deus fracassado? Não. Não, irmão. Você está seguindo nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Aleluia. Isso não produz descanso na tua alma? Amém. Você tem que produzir descanso na tua alma. Amém? Aleluia. Também eu estava comentando com os irmãos aqui outro dia e disse assim para alguns irmãos: diga, irmãos, é o seguinte, nunca nós vimos Noé orando para que Deus não mandasse chuva. É verdade. Ah, Senhor, por favor, não deixe essa chuva vir. Não. A oração dele era essa: Senhor, me dá graça que eu termine a arca a tempo. Amém. É? Eu preciso de tempo, Senhor. Eu preciso de força, de agilidade, entendimento, sabedoria. A minha arca tem que estar prontinha. Amém. Quando vier a chuva, eu tenho que estar já do lado de dentro. Amém. Aleluia. Então, irmão, não é orar para... Ai, Senhor, olha como estão as coisas. Nossa, Senhor, me dá sabedoria, me dá graça que eu preciso estar pronto para o rapto. Amém. Sei que tudo que está acontecendo são acontecimentos que estão nos levando nós para isso. Então, amém, que eu esteja pronto. Antes que a voz soe subical, tem que estar pronto, Senhor. Amém. Tem que ser isso. Aleluia. Tem que ser aquela atmosfera criada ao redor de nós, assim. Como Deus gosta de ver, irmãos, quando você forma a atmosfera correta. O profeta disse assim, amém, que enquanto todo mundo chegava em casa, lá depois de passar o dia todo fazendo tijolo, amassando barro, com as costas lanhadas pela mão do soldado de Faraó, diz que todas as esposas passando bálsamo nas costas dos esposos, e aí Arão dizia assim, não, eu tenho que ir lá orar. Amém. Não podemos orar para Deus aliviar a chicotada. Temos que orar a Deus para Ele enviar o libertador. Enquanto todo mundo passando bálsamo nas costas, estava ali lá, Senhor, cadê a promessa que o Senhor nos fez? Quando é que vai se cumprir, Senhor, a promessa que o Senhor fez a nós? E aquilo, irmão, criou uma atmosfera tão grande ao seu redor, que ele foi o próprio gerador do libertador. Arão e Joquebede, né? Vocês estão felizes? Amém. Todos alegres com Jesus? Amém. Amém. Então deixa eu ler aqui outro parágrafo para vocês aqui. Glória a Deus. Como disse o profeta, eu gosto disso. O profeta diz assim, agora a nossa fé não pode descansar sobre nada. Um cristão tem que ter a sua fé. Tem que ter um sólido lugar de descanso. Você sabe disso? O único lugar de descanso que um cristão, um verdadeiro cristão nascido de novo, pode descansar é na sua fé. Amém. Não se esqueçam nunca disto. A fé do cristão está baseada em... Como é que a Noemi diz para Ruth? Descansa, minha filha. Amém. Glória. Você pode ouvir a palavra Noemi, o Velho Testamento, dizendo para ti, como noiva de Jesus Cristo, descansa, minha filha. Amém. Graças a Deus. Não se agita. Glória a Jesus. Não bate os bracinhos. Glória. Deixa a mamãe vestir o casaquinho em ti. Amém. Glória a Deus.
Obrigado. Então descansa, hein? Amém? Amém. A fé, o cristão nascido pode descansar na sua fé, Amém. ou a deles. É sobre a imutável palavra de Deus. Ela não é edificada sobre areia movediça de teologia e doutrinas de homem, e sobre filiação de alguma igreja, mas o verdadeiro crente, a sua fé descansa solidamente e sem mudar-se, enquanto ela se aproxima da palavra de Deus. Amém? O profeta dá um testemunho, diz assim, eu disse, a fé cristã é baseada totalmente no descanso, isso é correto. Um cristão não é jogado de cá para lá. Amém. Um cristão não corre de um lado para o outro. Um cristão não se desespera, não se encoleriza. Amém. E se preocupa com as coisas. Um cristão descansa. Graças a Deus. Por quê? Está tudo terminado. Amém. Tudo terminado para o crente no Calvário. Amém. Isso é certo. Enfermidade pode vir, decepção. É o que mais temos, né? Decepções. Mas os cristãos estão repousando, sabendo disto, que Deus é capaz de guardar aquilo que Ele tem realizado, sabendo que não importa qual seja a coisa ou como isso pareça, não há nem mesmo enfermidade chamada morte, não há nem mesmo fome ou nada que nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos em descanso. Deixe o velho barco se mover aonde quiser, a âncora segura. O profeta dá um testemunho e diz assim, eu passei por um porto uma certa vez e vi que estávamos voando em um avião, voávamos em pouca altura, e ali havia um enorme barco velho, e as velas estavam baixadas, você sabe, e que tempestade no mar, puxa! Ele estava sendo arremessado de um lado para o outro, e eu vi aquele velho barco balançando para frente e para trás, algumas ondas que entravam e outras passavam por baixo, e tudo mais. E eu disse, gostaria de saber por que se mantém ali. E um companheiro que estava sentado disse, tem uma âncora marítima ali. Portanto, ele disse, o barco não pode afundar. Ele disse, ele pode passar através das ondas, mas ele não pode afundar, porque está ancorado. E eu disse, louvado seja Deus. Nós temos uma âncora. Amém. Algumas ondas nós atravessamos por cima. E outras nós temos que atravessar por baixo. Fazer o quê, né? Tem umas que nos cobre. Bendito Senhor. Mas se estiver ancorado, deixa as ondas vir. Aleluia. Vai dar uma chacoalhada, vai dar uma olhada, mas o barco permanece no lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não importa. Se a âncora segura, não é o barco, não é o Davi, não é você. É a âncora, é a tua fé ancorada em Cristo, viu, irmão? Não é o barco que segura, é a âncora que segura. Não é o que eu sou, o que eu serei, o que eu fui. É o que Ele é. Amém. Agora, é o que Ele fez por nós, eu e você. Amém, Jesus? Não é o que eu posso fazer, é o que Ele tem feito. Minha fé não está ancorada naquilo que será as próximas reuniões. Minha fé não descansa em quaisquer habilidade que eu tenha. Ou sobre qual igreja eu devo me unir. Amém. Ou quais pessoas eu devo me associar. Minha fé está ancorada e repousa totalmente sobre a obra consumada do Senhor Jesus Cristo já recebida. E ponto final, né? Amém, Jesus. Você está feliz por isso nessa noite? Uma vez eu vi um pregador dizendo isso. É estranho, né? Citar isso aqui. Não tem nenhum religioso aqui, todo mundo é cristão, né? Então deixa eu dizer isso aqui para você em forma de uma comparação. Ele disse assim, olha, irmãos, eu imagino o Sansão lá naquela situação. Foi colocado como espetáculo das pessoas lá, e todo mundo rindo, e todo mundo debochando. E aquele pregador se referiu e disse assim, a vida de Sansão estava como uma partida de futebol.
Estava ali faltando os últimos minutos para terminar o jogo. Aí, você lembra quando você não servia Jesus? Quando você torcia para algum time, né? Tá chegando o final do jogo e a aflição tá no coração da pessoa, né? Ô, glória. Daqui a pouquinho, nos últimos segundos, alguém vem e faz um gol. Bendito, Senhor. Isso leva... Eu nunca tive no estádio de futebol, mas o George deve ter tido por lá, né, George? Hã? Leva a torcida à loucura, né? O que eles dizem? Ó, irmão, imagina. Quando chegava nos últimos minutos de Sansão. Amém? Deus entra ali, lhe restaura as suas forças Ô, glória. e faz um gol de placa no último instante. É verdade. Quando o diabo pensava que tinha vencido, amém? Deus entra, irmão. Amém? E derrota com o inimigo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Deixa eu falar aqui um pouquinho algumas coisas que Deus me deu nessa tarde. São coisas que os irmãos já estão acostumados a ouvir, mas vamos repassar aqui algumas coisas. E eu creio que Deus tem coisas boas para nós, né? Amém. Essa escritura que eu li é Provérbios capítulo 18, versículo 10. Fala aqui a respeito que o nome do Senhor é uma torre forte, e para ela corre o justo, e ele está em alto refúgio, retiro, né? Ou em segurança, né? Ou também podemos comparar esse lugar como Gósen, né? O tempo que nós estamos vivendo, é os acontecimentos no mundo, e a gente sabe que esse tempo é um tempo realmente propício que a noiva de Jesus Cristo precisa estar escondida em Gósen, né? Amém? Ali, livre de qualquer maldição desse mundo, amém? Mas também, ao mesmo tempo, queria chamar a atenção dos irmãos para um fato, que às vezes nós começamos a olhar para os sinais, as coisas que vão acontecendo no mundo, a gente vê muito noticiário, e até falei para os irmãos que Deus colocou no meu coração, eu sempre vi algum tipo de notícia na internet, ultimamente não tenho mais nenhuma vontade de ver, né? Eu levanto de manhã e penso assim, Abraão estava debaixo dos carvalhais de Manre e tinha notícia de primeira mão, né? Antes mesmo que acontecesse, o Abraão já sabia o que Deus faria. Nós que cremos nessa mensagem, nós temos todas as notícias de Deus, irmão Felipe, de primeira mão. Amém. Antes que saia no jornal, tu já sabia. Amém. É? Amém? Então, embora aconteça que tenha acontecido, nunca te esqueça disso, irmão. O último sinal da noiva de Jesus Cristo foi que Deus nos enviou um profeta. Amém. Esse foi o último sinal que Abraão teve antes de receber o filho da promessa. Antes do arrebatamento, o último sinal é Deus se manifestou em carne para nós através de um profeta. Pronto. Esses outros sinais que estão vindo é para o mundo. O mundo, a denominação, as religiões estão tendo seus sinais. Nós tivemos nosso último sinal. O sinal da noiva é que Deus nos enviou um profeta. Amém? Graças a Deus. Um pensamento aqui. Os irmãos não se esqueçam disso. Deus tem um padrão de fazer as coisas e Deus nunca muda esse padrão. Deus tem uma forma de trabalhar e Deus não muda. A sua essência sempre continua a mesma. Por exemplo, assim, como é que Deus faz? Deus sempre envia um profeta, esse profeta vem, esse profeta traz uma mensagem, e depois que esse profeta traz essa mensagem, tem aqueles que recebem esse profeta na qualidade de profeta, como nós temos o quadro da viúva de Sarepta, que enquanto havia muitas viúvas em Jerusalém, também havia uma viúva que ela tinha um pouco, né? Ela tinha uma parte, a parte dela ela tinha. Amém. E às vezes Deus requer, né, que nós temos a nossa parte, né? É verdade. A parte que tu pode fazer. E ela tinha essa parte que ela podia fazer, né? Amém. Essa viúva de Sarepta recebe Elias, profeta, na qualidade de profeta, e nós vemos que ela recebeu o galardão de profeta.
A profeta deu esse testemunho. Quando perguntaram, irmão Brana, o que é receber um galardão de profeta? Aí o irmão Brana deu testemunho da viúva de Sarepta. Ele disse, enquanto todo Israel estava com fome e sede, na casa da viúva de Sarepta tinha pão todo dia. Não tinha perfeita noiva, né? Enquanto está se cumprindo também Abacuque, que chegaria tempo que as pessoas sentiriam fome e sede, não de pão nem de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus, aqui na casa da viúva de Sarepta, da noiva de Jesus Cristo, a escolhida, a amada dele, temos pão todo dia. Amém? Temos mensagem na segunda, temos mensagem na terça, temos mensagem na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo. Ela ia lá, virava o seu potezinho de farinha, deixava seco, fazia o pão, no outro dia chegava lá, estava cheio de novo. Quem colocou farinha ali, não sei, milagre não se explica. Aleluia. Mas todo dia tinha farinha naquela botija. Pregamos as mensagens, retornamos às vezes mensagens. Amém. Deus sempre tem mais, Deus sempre tem mais inspiração. O que acontece? Não sei, é milagre. Aleluia. Não se explica. Deus tem o alimento todo dia para a sua noiva. Por que Deus tem alimento para você? Porque você recebeu esse profeta na qualidade de profeta, e aí está o galardão de profeta. E irmão, o maior galardão dessa noiva, ser arrebatado vivo. Quer maior galardão do que esse? Amém? Quando um dia desses todos terão que provar a morte, e você vai ser transformado vivo e vai deixar essa terra. Que grande galardão! Amém, Jesus. Quando nós recebemos a revelação da transformação desse mistério, como disse Paulo, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Irmão, é claro que Deus é bom. Deus cura, Deus te cuida, Deus te dá emprego, Deus te dá dinheiro, Deus paga as tuas contas. Claro que esses milagres acontecem constante. Não acontece com vocês constante? Claro que acontece. Mas quando tem essa revelação, irmão, dessa grande recompensa, desse galardão que você está para receber, sabe qual é o sentimento que tu tem? Jesus, se o Senhor nunca fizer nada por mim, tá bom. Eu sendo arrebatado, tá de bom tamanho. Mas mesmo assim, Deus é bom. Deus diz, não, vou deixar cair algumas espigas de vez em quando aí para vocês ir recolhendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bom, então os irmãos não se esquecem mais, esse é o padrão que Deus tem. Depois que Deus então termina a obra também com esse profeta, os que recebem galardão, e logo aquela geração que rejeita esse profeta, vem sobre eles um juízo temporal. Quer que já leu isso no primeiro selo? Então ali os irmãos para confirmar que o irmão Brando disse no primeiro selo, né? Logo depois vem um juízo temporal. Nós tivemos na história agora, nas eras da igreja, o profeta pregando, nós tivemos mais ou menos quase 1000 anos da Era das Trevas, né? Se eu errar aqui alguma coisa, irmãos, pode me corrigir, fique à vontade, tá? Porque às vezes a gente fala de datas, a gente erra, né? Mas eu acredito que a Era das Trevas, ela inicia no final da Era de Pérgamo, e ela passa toda a Era de Tiatira, que foi a maior era que existiu, e ela termina lá na Era de Lutero, né? Então, quando Lutero vem pregando a palavra, a mensagem do seu dia, foi quando ele começa a trazer luz, acaba-se as trevas em que cobria toda a terra, né? Então Deus começa a trazer um pouco de luz, né? Foi aquele padrão. Uma era extensa, enorme, para um mensageiro só que veio com uma mensagem, e era muito tempo para uma mensagem. É verdade. Tem mensagem que o profeta disse assim, que um avivamento de um mensageiro não dura mais de 3 anos e meio. Lembra que o Mombra diz isso, né? Ele disse, depois disso o pregador vive só da fama. E é verdade. Sabe quando o pregador aparece? Ele tem aqueles primeiros 3 anos e meio, ele é aquela explosão, ele é aquele pregador. Verdade. Depois não é nem para mais nem para menos. Assim, naqueles 3 anos ele não conseguir atingir, vai ser assim sempre, né? Então os primeiros 3 anos e meio é explosão. Bom, e também a gente sabe que o profeta nos ensinou que nessa era quase todas as sementes morreram, porque também era o tempo do plantio. Estava se cumprindo o que Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só.
Amém. Essa igreja aqui tinha que ser restaurada, esse grão tinha que crescer, para que esse grão pudesse ser restaurado e crescer, lá atrás teve que cair primeiro no chão. Amém. Então aquela era de Tiatira começou a cair no chão, começaram a morrer, quase todos foram sepultados. Foi um tempo de perseguição, de luta. Os irmãos sabem que tinha algumas aldeias que não seguiam o padrão católico naqueles dias, da organização católica, e todas aquelas comunidades eles morreram no coletivo. Até algumas na história que vocês podem ver, os valdenses, que depois, mais tarde, o João Paulo II veio a público pedindo perdão pelo pecado que os filhos da igreja cometeram aos valdenses. Não foram os filhos da igreja, foi a organização católica, né? Verdade. A besta, o poder, que matou toda aquela comunidade porque eles continuaram servindo a Jesus, não aceitaram aquele sistema. Havia também aquele grupo chamado os Anabatistas, Amém. que era o grupo que continuou batizando em águas. Foram chamados de Anabatistas porque eles não aceitaram a aspersão. Eles sabiam que a palavra dizia que era por imersão. Continuaram batizando. Então o exército do Vaticano trouxe essas pessoas todas e todas foram mortas, né? Em fogueira, em praça pública, como exemplo ali para os demais. Nesta era, nesse período, nesse tempo também dessa era negra, nós tivemos a peste negra, né? Ou a peste bubônica, que ela durou de 1346 a 1353, 7 anos, né, que essa peste durou na Terra. Diz que a Igreja Católica tinha um padrão. Talvez as pessoas de mais idade que vão lembrar disso, né? Quando eu era criança, contava-se uma história para nós assim, que o Senhor Jesus sentiu sede, pediu água para o gato, e o gato urinou no copo e deu para Jesus. Alguém ouviu essa historinha aí? E aí o cachorro veio, lavou o copo e deu água para o Senhor Jesus Cristo. Porque existia um sistema na organização católica que dizia que o gato era a imagem de Satanás. Então por isso que tem esse padrão até hoje, que as pessoas têm um pouco de repugna do gato e todo mundo ama o cachorro. Não é assim? Bom, e por causa disso, fizeram uma grande fogueira na Europa, queimaram os gatinhos tudo nas fogueiras. Se a Michele tivesse lá, tu gosta de gato, né, Michele? Mataram todos os gatinhos. Bom, tem um ditado que diz que quando os gatos não estão, os ratos tomam conta, né? Então os ratos tomaram conta da Europa, tomaram conta. A pulga do gato começou a picar os seres humanos e dali veio a peste negra, a peste bubônica. E diz que nesse período ela matou a terça parte do povo da Europa. Terça parte. Chegaram a desconfiar que foi mais, mas a história deixou com uma terça parte. Morreu muita gente naquele período ali da Europa. Não tinha antibiótico, não tinha penicilina, eles não sabiam contra o que eles estavam lutando. Claro, nós sabemos o que estava acontecendo. A mensagem veio, aquela geração não recebeu aquela mensagem. Aquela era o juízo temporal de Deus, vindo após aquelas eras, aqueles mensageiros que tinham trazido sua mensagem. A gente sabe o que estava acontecendo, né? Então, quando eu vi isso também eu fiquei apavorado, né? A terça parte é muita gente, né? É muita gente morrendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos pregado bastante, e eu mesmo tenho falado muito nesses últimos dias, estou pregando ali para os irmãos em Araranguá, a respeito da festa das trombetas, e tenho falado a respeito bastante dos 3 Ais, que hoje nós já sabemos, né? Primeiro AI, Primeira Guerra Mundial, os eventos que lhe seguem. Segundo AI, a Segunda Guerra Mundial, os eventos que lhe seguem. E a gente sabe que o terceiro AI, lá no final, Armagedon, amém? No período da terceira vinda, né? Os irmãos já sabem, né? Dessa parte, né? O primeiro AI, ele iniciou em 1914, também você já sabe, com a Primeira Guerra Mundial. E ele não termina
em 1918, quando terminou a guerra. Ele seguiu depois todos os eventos, mas quando terminou a guerra em 1918, logo entre o final da guerra, um pouquinho antes de terminar, também apareceu ali na Europa, também, chamado a gripe espanhola. Apareceu bem naquele período, a gripe espanhola. Para quem não sabe, a gripe espanhola é a mesma gripe H1N1. Amém. Tá? É a mesma. O que aconteceu? Chamou-se gripe espanhola porque a Espanha não fazia parte da guerra. É verdade. E os países que estavam em guerra eram proibidos citar a palavra gripe, porque eles não queriam causar pânico entre a população e os soldados. Então, quando os médicos estavam tratando das pessoas ali, que estavam enfermos, então eles diziam assim, quando a pessoa estava com a gripe espanhola, assim, ó, ele está com mal 11, porque H1N1, né? Tirando as letras, nós temos o 11, né? O que o profeta diz do 11? Hã? O que o profeta diz que acontece no 11, George? Duas coisas Deus faz no 11. Bom, Felipe, vai lá. Vou lembrar. O senhor não lembrar? Chega a dar um choque agora em mim. Graças a Deus. Irmão Dioclésio, duas coisas Deus faz no 11. O profeta diz assim, ó, no 11 Deus levanta e no 11 Deus derruba. São duas coisas. No 11 tanto ele destrói quanto ele pode edificar. Essas duas coisas ele faz no 11. Nesse acontecimento aqui, nesse mal 11, era o 11 em forma de juízo. E tanto foi em forma de juízo, porque, irmãos, a gente sabe que o primeiro ai ele é produzido pela trombeta que Lutero tocou. Os últimos 3 anjos, Lutero era o 5º anjo que tocou a trombeta. Então, o primeiro ai é produzido pela sua trombeta. Não foi nos seus dias, mas ele toca e aquilo vai formando, vai tomando forma até chegar ao seu cumprimento. Como Deus disse, haja luz. O profeta não sei quantos milhões de anos levou para a luz aparecer. O profeta não fez haja luz, pum, apareceu a luz. Já leram isso? Perguntas e respostas em Gênesis. Mamãe disse, Deus disse, haja luz, e aquilo leva um tempo para que aquilo vai se formando até que a luz veio à existência. Então ele tocou a trombeta, amém. Então o primeiro ai é pronunciado e aquilo vai até que chegue ao seu cumprimento. E os irmãos que conhecem aqui a história sabem que o país que foi mais massacrado na Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha. Amém. Porque era a Alemanha e o Império Húngaro contra toda a Europa. É verdade. Verdade. Quando terminou a Primeira Guerra, a Alemanha estava dizimada. Teve que ficar anos pagando tributo para os aliados. Ficou dividido em várias partes. Depois, mais tarde, que Hitler conseguiu reunir a Alemanha outra vez, que ela ficou dividida em várias facções. Por quê? Deus enviou um mensageiro na Alemanha. Deus trouxe uma mensagem para a Alemanha. Verdade. Os que receberam aquela mensagem partiram com a semente da ressurreição. Amém. Amém? E os que rejeitaram, logo passa o tempo, o juízo temporal vem sobre aquela nação. Amém. Então nós temos aí, nesse 11, Deus destruindo. O segundo ai, no caso, começou em 1939. Estamos ainda dentro do segundo ai, não é? E os irmãos lembram que na Segunda Guerra Mundial, a nação que foi mais dizimada foi a Inglaterra. Por quê, irmãos? Porque a Inglaterra foi a nação que Deus levantou o 6º mensageiro, John Wesley. Veio, trouxe uma mensagem para aquela era, para aquela nação. Você sabe que a nação do mensageiro representa toda a era? Você sabia que os Estados Unidos representou a era de Laodiceia? Quando o profeta disse, eu digo, não ore mais pela América. Ele está se referindo à era toda a era de Laodiceia. A América rejeitou sua última oportunidade. 56, a era de Laodiceia estava chegando ao seu fim. 50 anos, Pentecoste havia terminado. O profeta prega a mensagem de Cádiz Barneia. Chegou, recebeu o mensageiro,
profeta que Deus enviou. O profeta traz os frutos da terra. Eles são participantes, eles comem, vê, é bom. Maravilha, irmão Brana. Cura, discernimento, ressurreição dos mortos. E aí vem a decisão. Entramos na terra ou não? Ou não, tá bom ficar lá de cá do Jordão. Aleluia. Eu vi o irmão Saulo dizendo, que interessante isso ali, irmãos, eu nunca tinha pensado naquilo. O irmão Saulo disse assim, ó, quantos aqui conhecem a história do Gadareno? O endemoniado lá que tinha uma legião nele, lembram, né? Gadareno. Ó, Gadareno é de Gade, né? Ele era da tribo de Gade. Quando Israel chegou ali em Cades Barneia, a tribo de Gade e acho que umas outras duas tribos, outra tribo, decidiram não entrar na terra prometida, ficar daquém do Jordão. Não quiseram entrar na terra. E o profeta ensinando para nós lá, na mensagem adoção, confronto de Efésios com Josué, dizendo que Deus tinha preparado aquela terra para cada um daqueles patriarcas que estava nascendo, e disse, veja, Gade é um criador de gado. Essa era a função, a posição deles era criar gado. Cada um de nós temos uma posição no corpo de Cristo. Quando a tua mãe estava lá sentindo dores para dar à luz, Deus já estava preparando, já havia preparado no corpo de Cristo um lugarzinho especial para ti, irmão. Amém. O profeta disse, enquanto aquelas mães hebreias estavam lá sofrendo dores, com água morna nos seus pés, Deus já estava preparando uma parte da terra para eles, aonde eles estariam. Posição do corpo, do crente no corpo de Cristo. Mas por eles não entrar na terra prometida, por eles ficar do lado de cá do Jordão, o tempo passou. E o que era para eles fazer? Criar gado. Acabaram tornando-se criadores de porcos. É verdade. Que para Deus era um animal imundo. É verdade. Você vê, irmão, quando a pessoa nega-se a entrar, a receber, a estar em Cristo, daqui um pouquinho ele foge longe de ser aquilo que ele deveria ser. Era para ser criador de gado, se transformou tudo em criador de porco. Não tinha lá uma porcaiada lá que ele estava criando? Ele está o testemunho do Gadareno, né? Aqueles demônios saem do Gadareno, entram naquela porcaiada toda. Ficaram aquém do Jordão. E como a Inglaterra foi essa nação, naquela ocasião, que rejeitou, foi dizimada, tornou-se uma nação baixa, que o profeta disse, Billy Graham disse, eu não posso levar minha esposa para passear nas praças públicas da Inglaterra, que virou uma imundícia. As pessoas têm atos sexuais em pleno dia. Se você falar, capaz de você ir preso. E o Brasil não está diferente, irmão. Hoje você ser correto, ser certo, é errado. E hoje as coisas erradas virou um lixo mesmo. Não, vamos orar para Deus melhorar. Vamos orar para Deus nos preparar para o arrebatamento. Deixa a chuva vir, gente. Amém, Jesus? Aleluia. Bom, esse período foi tão profético, eu não sabia disso até pouco tempo, que em 1918 nasceu Billy Graham e Oral Robertson. Você sabe que os dois nasceram nesse período, né? Por que eles nasceram nesse período? Porque também nesse 11 que Deus destrói, mas Deus também levanta. Neste 11, Deus também faz um anúncio. Quando terminou a Primeira Guerra, os irmãos sabem que ela terminou no mês 11, no dia 11, às 11 horas e 11 minutos. Então, nesse 11 aqui, Deus estava levantando. O que Deus estava dizendo para nós? Deus estava dizendo para nós assim, está começando a última hora do dia. Deixa eu explicar o que é a última hora do dia. A última hora do dia é isso aqui, Amém. O nosso horário é que nós contamos de meia-noite a meia-noite o dia. Em Israel não era assim. Em Israel o dia começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde.
A 3ª hora da manhã, desceu o Espírito Santo. A hora 9ª, que é às 3 horas da tarde, Jesus Cristo morreu. Então, às 3 horas, a hora 9ª. Às 4 horas, a hora 10ª. Às 5 horas, era a 11ª hora. Era a última hora do dia, porque 6 horas acabava o dia. Jesus disse trabalhar enquanto é dia, enquanto não vem a noite. Então, trabalhe dentro dessa 11ª hora, a última hora do dia. Então, o que Deus estava anunciando? Quando não se sabe quem pediu remissão, daqui a pouco ele estava assinando o armistício, exatamente no dia 11 do mês 11, às 11 horas e 11 minutos, e acabando a guerra naquele momento. Deus estava dizendo para a humanidade: vocês estão entrando na última hora do dia. Amém. Vocês estão felizes? Só para voltar ali um pouquinho atrás, eu quero ler uma outra escritura aqui. Os irmãos sabem que a gripe espanhola, eu estava vendo ali, ela matou 100 milhões de pessoas, 5% da população na época. Irmãos, parece pouco, mas é a metade da população do Brasil. E é gente, né? Irmão Felipe, tu colocar 1000 pessoas dentro desse pátio aqui, fica lotado esse pátio de gente. 1000 pessoas é muita gente aqui dentro desse pátio. Agora tu imagina 100 milhões de pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Vocês continuam felizes? Amém. Bom, antes de eu ler a escritura, eu só disse aqui para os irmãos. Aleluia. Era Deus trazendo a última hora do dia e também Deus trazendo a última advertência para o povo gentil antes do arrebatamento. Amém. Uma vez eu falei isso, uma irmã mandou uma pergunta para mim. Não, pastor, mas os gentios vão ter oportunidade depois. Eu digo, não. Quando o profeta referiu-se à última oportunidade antes do arrebatamento. É aqui, ó. A oportunidade. É o que eu vou dar para vocês agora. É a última luz. Aleluia. Os que receberem essa mensagem vão ter o galardão dessa mensagem, vão ser raptados vivos. Os que rejeitarem, o resto vocês sabem, né? Bom, quando inicia-se essa última hora do dia, aí nós chegamos lá em 1933, Hitler ganha as eleições. Quando ele ganha as eleições, há um grande êxodo de judeus retornando para a Palestina, os que conheciam os planos do Hitler, sabiam que ele era antissemita. Houve aquele grande êxodo de judeu. O que estava acontecendo em 1933 também da parte dos judeus? Os ossos do vale já se movimentando, viu? Os ossos, lá, você lembra da profecia de Ezequiel? Os ossos do vale seco, né? O vale dos ossos secos. Acertei agora, né? Estava se movimentando, Deus fazendo com que os judeus se despertassem, fisicamente retornando para a sua nação. Ó, irmão, a figueira está lá, bonita, galhos, raízes e folhas. Só não recebeu o fruto ainda. Só falta uma coisa para eles: o fôlego de vida. E o fôlego de vida foi quando eles receberam o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Bendito. Que tem um lugarzinho aqui, ó. Tem um lugar aqui, ó. Bom, Felipe, só senta ali, Deus, irmão, senta. Isso. Aleluia, Deus abençoe nosso irmão Saulo, que acabou de chegar ali, irmã Ana Paula, né? Amém. Os irmãos vieram direto de Minas Gerais para a região dos Pampas, né? Amém. Se vocês passar o inverno, se adaptar ao inverno, vocês passam qualquer situação. Vão ter que vencer o inverno, né? Amém. O Jean não veio junto? Ah, que dó, né? Amém. Aqui o Felipe aqui me ajudando. E também, amém, em 1933, também, amém, o profeta de Deus estava no Rio Ohio, né? Amém. E aí
O anjo de Deus, depois de 2000 anos que não aparecia, apareceu ali. Verdade. E o profeta batizando a 17ª alma. Amém, aleluia. Apocalipse 10 e 7. 17 sempre aponta para a redenção. Nunca se esqueçam disso. Lembro que Jeremias comprou a propriedade do seu tio por 17 ciclos de prata. Amém. Amém? Aleluia. Quantos aqui sabem que prata significa misericórdia? Hã? Misericórdia. Bronze, juízo. Prata, misericórdia. Lembra que lá no Velho Testamento tinha o tabernáculo que foi feito lá no deserto? Tinha aquelas hastes todas de bronze. Mas sobre as hastes de bronze tinha aqueles capitel. Sabe aquela pontinha que fica em cima da grade, né? O capitel era de prata. Porque a misericórdia está sempre sobre o juízo. Aleluia. Às vezes que a misericórdia triunfa do juízo, né? Glória a Deus. Amém? Deus é riquíssimo em misericórdia. Amém. Amém, Jesus? Então, a misericórdia está relacionada à redenção. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. Em 33, o anjo do Senhor aparece. E ali Deus está trazendo o quê? A última advertência para o povo gentil. Agora eu vou ler aqui uma escritura. Eu daqui a pouquinho vou encerrar, irmão. Não se preocupe assim, vai começar agora que vai começar a ler a Bíblia, já é rápido aqui, viu? Amém. Essa escritura aqui, irmão, vocês conhecem ela, o irmão Brana leu, para nós se tornou-se, como o hino que as irmãs cantaram lá domingo, se tornou-se o pão de cada dia, né? Êxodo capítulo 12, nós tornou-se o teu pão de cada dia. Quando tu lembra que o profeta diz, sim, a mensagem, o sinal, é a mensagem que acompanha as eras e os selos, é a mensagem mais sobresaliente. Então, já sabemos quase de cor isso aqui, né? Então, nós temos aqui... deixa eu falar isso aqui para os irmãos, agora isso que me veio aqui. Me veio no meu coração de dizer isso aqui para os irmãos. Irmãos, pensem nisso aqui. Irmão Felipe, pensa nisso aqui que eu vou dizer para os irmãos. Todas as pragas que Deus enviou para Israel tinha uma particularidade. Deus enviava a praga e aquela praga não podia chegar em Gósen. Amém. Enquanto estava escuro, em Gósen tinha luz. Verdade. Enquanto havia pragas lá estava tudo água e sangue, lá tinha água potável para eles beber. Não foi assim? Mas quando chega na última praga, as coisas mudaram um pouquinho de situação. Então não era suficiente estar em Gósen. É verdade. Não era suficiente ser crente na mensagem. É verdade. Então se requeria algo a mais. Amém. Se requeria algo a mais. Não bastava simplesmente dizer, sim. Deixa eu só dizer outra coisa para os irmãos aqui, vocês vão concordar comigo. Irmãos, acontece milagres na denominação ou não acontece? Amém. De vez em quando acontece. Claro, irmãos, por que tem alguns resquícios ainda assim na denominação? Pode ser que tenha um lá, outro que vai sair, nem que seja para ser virginécia. Amém. Mas por eles estarem, como o profeta diz, por eles serem cristãos, eles sentem o aperto da hora, é claro que algumas coisas acontecem, algumas bênçãos até descem. É verdade. Quando der o arrebatamento, acaba-se não ter resquício nenhum. Eles caem em completa escuridão. É verdade. Se acaba ali. E outra coisa, isso é uma coisa para vocês, eu tenho visto pregadores pregar e fazer esse tipo de comparação, deixa eu já colocar isso aqui em ordem em nome de Jesus. Irmãos, não pense que a praga da morte é o coronavírus. Não é, gente. É verdade. Não é. É verdade. Coronavírus é uma praga como qualquer outra. Amém. E que pode matar um crente. Ele pode matar teu corpo, não pode matar tua alma. Verdade. Aleluia. Irmãos, eu não sei onde é que as pessoas pegam algumas bases assim e ficam assustando o povo, tá? Não é. É verdade. Não se preocupa com o coronavírus como se fosse a última praga da morte. A praga da morte é a morte espiritual que está matando a alma das pessoas. Verdade. As pessoas estão morrendo espiritualmente. Oh, Deus. Uma frieza. Isso é verdade. Então, preocupado com o coronavírus, claro que nós nos cuidamos, botamos máscara, colocamos gel. Irmão, se as pessoas tivessem o cuidado com a alma, como eles têm com o corpo, de saber que esta não topa, esta mata e leva para o inferno. Mas não, preocupado. E o sistema, a denominação e os crentes da mensagem levam as pessoas a pensar nisso.
Ó, irmão, não te preocupa se o teu Espírito Santo não pega o coronavírus. Quem disse? Aleluia. Tu pode ter Espírito Santo e morrer, irmão, de qualquer enfermidade. É verdade. A praga que está vindo está aí. É a morte espiritual, irmão. Está matando, as pessoas estão morrendo Ô, Senhor. dentro da igreja. Verdade. É verdade. Deixa eu dizer aqui para vocês. Jesus fala a respeito de 3 parábolas semelhantes. A ovelha perdida, Meu Deus. né? Aquele crente que nasceu, está lá no mundo, não conhece a Jesus. Aí o pastor vai lá, bota ela nos ombros e traz ela para o meio do redil. Fala do filho pródigo, o crente que se desviou, quis lá no mundo. É? E aí quando tenta ganhar alguma coisa, o diabo diz, não tem nada para te dar aqui fora, só bolota de porco. É o que tu quiser. Irmão, as pessoas fazem umas trocas tão estranhas. Ô, Senhor. Na casa do pai, há pão sobrando. Graças a Deus. Na casa de Deus, a fartura. Aleluia. A bálsamo Gileade, a cura para o meu povo. E aí vão lá saber o que o diabo tem para eles. Não tem nada, vai lá comer bolota lá se tu quiser. Oh, Deus, quando a pessoa está lá no auge da miséria, ai meu Deus, na casa do pai, tanta coisa boa. É assim, irmão? Claro que é assim. E aí ele se lembra, o profeta diz, o sangue que está nas suas veias faz com que ele volta. Amém. E o sangue que está na veia do pai faz com que ele receba. Graças a E Deus. aquele pai, naquela antiguidade, pai não saía correndo atrás do filho maior, nunca ia ao encontro do menor. É verdade. Mas aquele amor foi tão grande que o pai sai correndo abraçar o filho, né? Graças a Deus. Aleluia. E a terceira parábola, sabe qual é que é? A dracma perdida. Tem pessoas que estão perdidas dentro de casa. É verdade. Estão caídos dentro da igreja. Estão mortos espiritual, sentados nos bancos. Ô, Senhor. Desperte, gente. Desperte. Deus. Aleluia. Aleluia. Tempo de despertamento. Aleluia. Aleluia. Não fazia parte do meu tema, mas o Espírito Santo Graças a Deus. nos conduz a isso, né? Obrigado, Jesus. Então, irmãos, se alguém tinha esse pensamento aqui, não estou mandando vocês não se cuidar, não. Ah, o pastor Liviano, eu estou dizendo para vocês que o coronavírus não é a praga da morte. A morte é espiritual, está matando as pessoas. Ó, uma notícia. Aleluia. O rapto está aí. Amém. Se a dracma está perdida, se encontrem. Amém. Deixa a palavra te encontrar, deixa a palavra despertar, viu, irmão? É verdade. Amém? Deixa a palavra É despertar. verdade. Glória a Deus. Então vamos lá, só vou ler aqui, só umas comparação aqui com os irmãos, eu quero que os irmãos meditem nisso aqui. No capítulo 12, versículo 6, diz assim, agora a preparação para a saída. Nós estamos preparando para sair, irmãos? Está te preparando para sair? Mas te prepara mesmo, irmão. Amém. Te prepara mesmo, a saída é logo. Amém. Diz assim, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará a... Quem é que está lendo aí? Pode dizer? À tarde. À tarde. O que está escrito em Zacarias? E será e acontecerá que no tempo da tarde Amém. haverá luz. Deus enviou um mensageiro do entardecer? Amém. Enviou ou não enviou? Esse mensageiro não trouxe, era 2 cordeiros, um que sacrificava pela manhã e outro à tarde. Amém. O mensageiro não trouxe o sacrifício do entardecer? Aleluia. Na mensagem, coisas que eu disse, a palavra sangrenta. Amém. Essa palavra tem sangue, irmão. Vida, o Espírito Santo está nela. Amém. É, a palavra sangrenta, ele trouxe isso. O sacrifício está aí. Ele pregou a mensagem, o mensageiro do entardecer. O mensageiro vindo buscar Rebeca Amém. para o casamento com Isaac. Bom, isso nós já sabemos. Olha, irmãos, como as coisas de Deus se cumprem, passa por alto e as pessoas não percebem o acontecimento acontecer. Aconteceu, já está no passado. Um dia desses o rapto será uma história. E o profeta diz, alguém dirá, e um rapto que teria que ter? Já aconteceu e vocês ficaram para trás. Que triste, né?
Isso aí é verdade. Eu digo para as pessoas que trocam Jesus por qualquer coisa. Verdade, Tipo, olha, verdade. Aleluia. tu pode ter conquistado casona, carrão, tu não vai ter prazer de dar uma voltinha no teu carrão. É verdade. Oh, Deus. Não vai ter prazer de dormir na tua cama confortável quando tu descobrir que tu verdade. perdeu o arrebatamento. É? Aleluia. Jesus. Aí o profeta dizia assim, na mensagem, com a atração sobre a montanha, 146, ele diz assim, ó, Junior Jackson que está me ouvindo, vocês se recordem do sonho que ele teve, que eu interpretei? Indo em direção ao pôr do sol. Isso aconteceu no pôr do sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol. A mensagem do pôr do sol através do acaso da história, o acaso de profecia, ou melhor, sendo cumprido. Haverá luz no tempo do entardecer sobre o monte pôr do sol. Você imagina, Deus leva o profeta para cima de um monte chamado Monte Pôr do Sol para cumprir Zacarias capítulo 14, versículo Graças 7. a Deus. No monte pôr do sol, entardecer. É a mesma coisa. O acaso da história. Amém, Jesus. Aleluia. A 40 milhas norte de Tucson. Pegue o mapa e veja o pico, Monte Pôr do Sol lá, exatamente aí onde tudo isso aconteceu. Eu não sabia disso até outro dia. Tudo aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando da própria coisa acontecendo na foto de Jesus, olhando para nós, está ali, né? Que uns chamam de nuvenzinha. E agora exatamente sobre o Monte Pôr do Sol, a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus vindicando-se a si mesmo, que é isto? O fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos viram a peruca branca sobre ele? Como falamos em Apocalipse capítulo 1, veja a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Amém? O que aconteceu? Sobre o Monte Pôr do Sol, Deus confirmando a sua palavra. Diz que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. De Apocalipse 1 ao 7. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, cumprirá-se o mistério de Deus, o mistério escondido em Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era. Deus cumprindo exatamente nessa era. São Lucas 17:30. Em que digo que o Filho do Homem há de se manifestar. Só quero ler uma parte aqui. E o Deus do céu prometeu que no tempo da tarde teria luz do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhor, esse tempo. Mas agora é história, já passou, já não é mais entardecer. Já não é mais entardecer. Quando o Papa foi visitar Jerusalém, Amém. passou pelos Estados Unidos, Israel espiritual, a lua ficou completamente escura. Amém. O que Deus está dizendo? Acabou o tempo do entardecer. Meu Deus. Era profecia? Já é história. É história. É verdade. É o profeta pregando, os judeus retornando para a Palestina. Como é que o profeta se referia? Faltam 3 minutos para meia-noite. É? Bom. Porque, irmãos, aleluia. Deus nos ajude, né? Amém. Todos possam captar a voz do Espírito Santo. 3 minutos para meia-noite. O que acontece aqui, antes de eu chegar na meia-noite aqui? Olha só, deixa eu voltar à escritura aqui. Nós já vamos chegar na meia-noite. Eu quero ler no versículo 11, isso aqui é para nós. Isso aqui é para todos nós. Diz assim, assim pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos vossos pés e os vossos cajados nas mãos, e comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Irmãos, qual é a ordem de Deus aqui? Amém. Pegue o cordeiro, glória a Deus, bem assado pelo fogo. Amém. É, o cordeiro assado pelo fogo de Deus. Amém. Comam, participem, comam o livro, mas comam preparados. Amém. Estejam prontos, Amém. porque nós estamos comendo e a qualquer momento nós saímos daqui. Amém. Amém. É tempo de comer preparado. Aleluia. Os pés calçados do evangelho da preparação do evangelho da paz, Amém. tendo o cadeado na mão, pronto. A qualquer momento saímos daqui. Glória a Deus. Aleluia. O profeta pregou que faltava 3 minutos à meia-noite. E quando o irmão Branham está pregando a mensagem,
A festa das trombetas, deixa eu ver aqui o parágrafo 276. O profeta diz assim, quer ver? 276. Glória a Deus, aleluia. O profeta diz assim, ó. Aleluia. E eu olhei para cima, e são 12 horas. A hora da meia-noite está aqui, amigos. Vê que o tempo espiritual, irmão Felipe, vai passando e as pessoas não percebem, né? É verdade. Mensageiro de entardecer, a profeta diz, já virou história, já escureceu. Faltam 3 minutos da meia-noite. Eu olhei para o céu, a meia-noite está aqui. O que acontece à meia-noite? À meia-noite, irmão, acontece o despertar. Então, deixa eu voltar na parte da dracma aqui. Olha, se tem alguma dracma perdida, no horário da meia-noite ouviu-se um clamor. Aleluia. E esse clamor de Mateus capítulo 25 é o mesmo de Efésios capítulo 5. Amém. Desperta, tu que dorme. Ressuscita dentre os mortos. Cristo poder te esclarecer, abrir teu entendimento. Amém. Existe um grupo morto e existe um grupo dormindo entre os mortos. Senhor. E a voz vem para despertar os que estão dormindo. Desperta, tu que dorme. Ressuscita dentre os mortos, te levanta. A meia-noite está aqui. Olha, irmão, o despertar de Deus tem vindo. O que é tempo? É tempo de a dracma perdida se encontrar. Amém. Aleluia. O Senhor já fez o papel dele, buscou a ovelha perdida lá fora. Já trouxe o filho, já trouxe os filhos pródigos. E agora, a dracma se encontra. Aleluia. Aleluia. No horário da meia-noite é o despertamento. E no horário da meia-noite também é o que eu estou dizendo para vocês. É nesse horário que esta morte espiritual está golpeando, está matando. É a verdade. As pessoas estão morrendo espiritualmente. Tá? No versículo 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todo o primogênito da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todo o primogênito dos animais. No horário da meia-noite, há um despertamento para aqueles que ainda estão dormindo. Despertar. Nesse horário que essa morte espiritual está golpeando, está matando as pessoas espiritualmente, e a gente sabe que há uma apostasia muito grande. Aleluia. Eu sou crente das antigas, Graças a Deus. e eu sei que o povo hoje não é mais o povo de antigamente. Sim, há uma mortandade espiritual, há uma apostasia no povo. Aleluia. Como eu falei no culto quarta-feira, as pessoas confundiram receber o Espírito Santo com conhecer a mensagem. É verdade. Há uma apostasia muito grande. É verdade. E também, irmão, nesse tempo, agora que as nécias vão se despertar, vão descobrir que deixaram o tempo passar. Deus tem misericórdia, né? Aleluia. Aí, irmão Branco diz assim, deixa eu ler mais um parágrafo aqui para os irmãos. Olha só. O tempo de Deus, né? Eles colocam sangue no entardecer. À meia-noite a morte passa. O profeta diz que o entardecer passou, a meia-noite está aqui. E nós estamos se encaminhando para isso aqui. Eu vou ler esse parágrafo, vou ler outro aqui, já vou encerrar. Amém? Para não segurar vocês muito tempo. Olha o que o profeta diz. Agora nós estamos vivendo na 7ª era da igreja. Quando a Bíblia diz que essa 7ª era da igreja, quando o mensageiro da 7ª era da igreja começa a tocar a sua mensagem, que os mistérios de todas as coisas que foram torcidas no decorrer da era seriam revelados nesse tempo. Aqui nós vemos isto, o Filho do Homem vindo entre o seu povo e fazendo exatamente, confirmando a sua mensagem, como ele disse que faria. Aqui nós encontramos isso nessa última era agora. E a 7 vigília, como a 7 vigília de um vir. Ele não vem na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, porém vem na 7ª vigília. Esse foi Enoque, o 7º, o qual foi transladado. E não é sendo um tipo do remanescente dos judeus, há de ser transportado. Agora agora nos tempos da Bíblia,
Falando sobre vigília, as noites eram divididas não em horas, mas em vigílias. Agora ouça com atenção, porque eu me apressarei agora porque eles querem a sala. Não, a Bíblia não era dividida... a noite não era dividida em horas no tempo da Bíblia, era dividida em vigília. Amém. Havia 3 vigílias. Agora a primeira vigília começava das 9 às 12, a segunda vigília começava das 12 às 3, a terceira vigília da noite era contada das 3 às 6. Agora nós temos aí 3 vezes 3, o que é o 9, número imperfeito. Então nós voltamos ao 7 para o arrebatamento. O que acontecerá? Eu creio que entre as 7 ou 6 e 9 horas, amém, alguma manhã, porque a trombeta soará. Claro que a gente sabe que não é um amanhecer físico, é o amanhecer do tempo espiritual. Estamos passando. Aí você me pergunta assim, então, pastor, em que horário que nós estamos? Eu não sei te dizer certo, mas entre meia-noite e amanhecer. Verdade, é verdade. Estamos aí, pertinho, né? Amém. Aleluia. Agora eu vou encerrar aqui com essa mensagem aqui. Vocês estão alegres, irmão? Amém. Todo mundo feliz com Graças Jesus? a Deus. Ninguém está bravo? Não. Ninguém está cansado também, né? Amém. Todo mundo está captando? Amém. 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 Não quero que seja uma benção e ninguém entenda nada, né? Se for uma benção, entendeu alguma coisa? Não entendi nada. Não serve, né? Graças a Deus. Amém. Porque a mensagem veio para abrir o entendimento para nós compreendermos as Escrituras. Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Novo nascimento, mudança de entendimento, né? O profeta dá um testemunho aqui. Agora esse testemunho aqui é tremendo, irmãos. Eu vou encerrar com esse testemunho. O profeta diz assim: meu filho Bilipol, ele fala durante o sono, mas ele não tem sonho com muita frequência. E ele teve uma outra noite que perturbou. Diz que ele sonhou que estava numa igreja e eu não tinha entrado ainda. Diz que quando entrei, fogo saltava dos olhos. E eu disse: o tempo está aqui, está terminado. Ah, Jesus. Irmão, nós temos que encarar os fatos que um dia isso vai acontecer, né? É verdade. Tem que encarar os fatos, né? E todo mundo começou a gritar: eu não posso! Meus filhos! Ai, Jesus, eu falei esses dias no culto, vou ter que repetir aqui de novo. Irmão, as pessoas têm filho a vida toda. Aí quando chega na última hora, ele lembra que tem filho. É verdade. Ué, tu te esqueceu que tu tinha filho? É verdade. Agora, um pouquinho antes da subida, tu te lembrou que tem que te preocupar com teus filhos? Tu não ensinou eles? É verdade. Tu não teve teus cultos domésticos? Aleluia. Tu não aplicou o sinal na tua casa? Agora lembrou que tem filho? Que Aleluia. triste isso, né? Né? É verdade. Amém. Leva a casa assim à vontade, né? Aí quando chega na última hora, eles lembram que tem filho. Oh, Deus. Aí o profeta diz: até mesmo a minha esposa disse, eu não consigo fazer com que a Sara faça oração na mesa. Aí quando chega na hora da saída, né, na hora do corre-corre, aí vem todos os tipos de preocupação. Vem cá, esse tipo de preocupação, essa correria aqui, não é um tipo de preocupação da Nécia. Tá, mas só um pouquinho, tá faltando um pouquinho de azeite, não tem como conseguir. Verdade. Sabe a tucanação, a correria? Deus poderoso. Olha, irmãos, Oh, Jesus. Deus é um Deus longânimo. Verdade. Deus é um Deus que dá tempo para tudo. Verdade. E essa longanimidade de Deus é tão boa e tão perigosa, porque as pessoas olham para a longanimidade de Deus: ah, nunca vai acontecer. Vai acontecer. Verdade. Amém, Jesus. Vai acontecer. E ele pode ser longânimo e irar-se e dar tempo para que as pessoas se arrependam, como pode chegar na hora e dizer: acabou. É Oh, verdade. Jesus. E não importa o desespero, o choredo, que Deus não volta atrás, irmão. Deus é Deus. Deus tem suas diretrizes. É verdade. Então não adianta deixar tudo para a última hora, né? Ah, Senhor, dá uma chancezinha pro meu bebê, minha bebê. Pois é, não te preocupa com teus bebês até agora, como o irmão deu testemunho aquele dia, né? Quando o rico lá no inferno, né? Ah, Senhor, manda alguém lá na minha casa, um morto ressuscitar para pregar para meus irmãos. Um miserável nunca pregou para ninguém.
Oh, Deus. Depois de morto, queria virar evangelista, né? Agora eu quero evangelizar. Agora tá no inferno, quer evangelizar. Não, trabalhou a vida toda no serviço, nunca souberam que tu era crente. Oh, Deus. Sabe os crentes agente secreto, né? Oh, Deus. Andam por tudo, ninguém sabe o que é. Nem com a vida evangelizam. Oh, Deus. Depois lá no inferno, depois de morto, eu quero pregar. Já era pra ti. Tem mais pra cá, acabou. Glória a Deus, não sei vocês, mas isso me preocupa. Amém. E até mesmo a minha esposa disse, eu não consigo fazer com que Sara faça oração à mesa, assim por diante. E eu disse, ele disse, eu tenho que ir buscar a Lois, bebê. Eu disse, a Lois não pode vir agora, o bebê é novo demais para saber, Billy. A hora está aqui, devemos ir. Eu disse, é meia-noite agora. Antes do amanhecer, Jesus estará aqui. Se não é assim, então eu sou uma falsa testemunha de Cristo. Alguém falou abertamente disso, ninguém sabe o minuto nem a hora. Eu nunca disse minuto nem hora. Eu disse em algum tempo. Aleluia. Entre, vê o tempo que nós estamos vendo? Glória. Entre o agora, a meia-noite, e o amanhecer. Vamos, eu disse, mas nós, né? Nós estamos, o tempo está aqui, vamos. Nós entramos no carro e partimos, e nós começamos a subir a montanha, e quando fizemos, parecia que a luz estava vindo do céu, só que escuro sobre a terra. Ele disse que eu encostei na margem da estrada e conservei as minhas mãos assim. Fogo ainda saltava dos meus olhos. Ele disse que eu disse, Senhor, eu tenho feito isso por tua ordem. Eu tenho feito isso simplesmente porque tu me disseste para fazer desta maneira. Eu tenho feito essas coisas de acordo com o que tu me disseste. E eu fiz um sinal. E uma grande montanha de granito, uma luz sem mão, cortou uma pedra da montanha, pesando centenas de toneladas. Você está aqui, irmão? Deus. Aleluia. Você está sendo cortado? Está sendo cortado? Se você está sendo cortado hoje, claro que o corte dói, né? Amém. O lapidar dói. Amém. Mas não te preocupa, um dia essa pedra cortada se tornará uma grande montanha. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Centenas de toneladas. E aqui veio e disse, vire as suas cabeças. Não, olhe, estará tudo terminado. Apenas em alguns minutos. Diz que então um grande e santo silêncio estendeu-se em todo lugar. Oh, Deus. O que te lembra o santo silêncio, né? Vocês estão felizes? Amém. Vamos colocar de em pé. Minha hora já terminou. Aleluia. Glória a Deus. Também fechamos nossos olhos por um minuto, enquanto nós oramos. Senhor Jesus, teu profeta dando testemunho desse sonho, ele disse que ele tinha feito aquilo por ordem do Senhor. Oh, Deus. E certamente, Senhor, tudo que foi falado nessa noite aqui, a pregação, toda ela veio, Senhor, por uma ordem e uma inspiração do teu Espírito Santo. Obrigado. E era exatamente o que os teus filhos precisavam ouvir nessa noite, neste lugar. Obrigado. E eu sei que a palavra do Senhor, ela não retorna vazia, Senhor. Ela retornará com testemunho. Graças a Deus. Amém. Que em alguma semente essa luz tem batido. Amém. Aleluia. Alguém que estava adormecido, que precisava de um sacudimento do teu Espírito Santo, se despertou. Senhor, desperta, tu que dorme, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esse sacudir, Senhor, fez com que, se havia algum eleito que ainda estava no sono da indolência, teve que despertar, se acordar, Aleluia. para saber que a hora está aqui, a hora está à mão. E num horário desse, Senhor, num momento desses, entre esse meia-noite e o amanhecer, o Senhor dirá para nós, subi cá. Oh, meu Deus, então, esse juízo temporal virá sobre essa geração, sobre essa gente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ai daqueles que rejeitou o teu amor, ai daqueles que rejeitou a tua graça, que rejeitou a tua misericórdia. Será apenas tempo de juízo. Nos ajuda, Senhor, nessa noite. Glorificas o teu nome. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino? Vamos lá, pega o violão aí. Stephanie, faz um sol maior. Glória a Deus. Vou cantar bem forte. Já que é saída a partida, né? Com 7 anjos. Vamos cante?
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Adore o teu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que carrega aquela espada em outra dimensão. Sei que em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando à glória a Deus. Aleluia. Ó noiva eleita, ó noiva eleita, essa é a sua hora. Preparem as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou. Glória a Deus. E o meu nome chamou. Ó noiva eleita, ó noiva eleita. Aleluia. Pode chegar, irmão. O noivo está presente, é hora de a noiva ficar feliz. Glória a Deus. Vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou. Deixa eu ver a glória. Aleluia. E o meu nome chamou. De novo, com 7 anjos. Com 7 anjos desceu a terra, louve com a alma, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa, no monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo um mistério, falando para nós, que agora é Ele, cumprindo sua palavra, e o povo triunfante, glória a Deus, que carrega aquela espada em outra dimensão, muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao céu. Ó noiva eleita, ó noiva eleita, essa é a sua hora. Preparem as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei é uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Ó noiva eleita, essa é a sua hora. Preparem as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Deus abençoe. Aleluia. Uma salva. Graças a Deus. Deus pode ser na ordem, se cumprimenta ali fora.
Aleluia.